Bom dia. Liberdade em movimento. Se você é uma pessoa que está sempre preocupada com aquilo que os outros estão pensando ao seu respeito, pode ter certeza, você não é uma pessoa livre. A liberdade, ela nos faz viver de forma muito mais autônoma. A liberdade, ela tem a ver muito mais com a sua vida e com aquilo que você deseja e com aquilo que você está projetando na sua própria vida do que com a opinião de terceiros. A maioria das pessoas, quando pensam em fazer algo, e muitas vezes este algo é extraordinário, elas querem talvez mudar-se de cidade, mudar-se de emprego, mudar-se de casa, fazer alguma mudança radical. O ser humano, de alguma forma, ele quer se movimentar. Deus projetou o homem para esse movimento. Quando você olha todo o contexto bíblico, você vai sempre encontrar Deus chamando homens para se movimentar. Um Abraão que tem que sair de Ur dos Caldeus, um Jacó que tem que ir em direção a Betel, um Moisés que tem que sair de Midian e ir para o Egito, enfim, um José que é tirado da casa dos seus pais e vai em direção ao Egito e se movimenta no Egito. Deus ama o movimento, Deus ama, mas para que nós possamos nos movimentar, nós precisamos ter liberdade de pensamentos. Como você vive a sua vida em relação às outras pessoas? Você quer tomar uma decisão e está preocupado com aquilo que os outros pensam? Eu estava meditando nessa manhã num texto muito interessante do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 27. Olha só que legal. Jesus é o nosso referencial de liberdade. Por que Jesus é o nosso referencial de liberdade? Porque aquilo que Jesus fazia era sempre direcionado pelo seu propósito. Quando você é livre, você sempre está agindo, se movimentando, direcionado pelo seu propósito e nunca a partir daquilo que os outros pensam. E muitas vezes, como eu estava dizendo, as pessoas querem tomar uma grande decisão, mas estão pensando: o que o meu patrão vai pensar? O que o meu pai vai pensar? O que os meus irmãos vão pensar? O que a minha igreja vai pensar? Olha, e essas pessoas muitas vezes tendem a passar a vida sem tomar nenhuma decisão. Então, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso de número 27, tem algo muito interessante. Na época de Jesus, a Roma dominava todos os povos. E o Império Romano, ele taxava as nações com seus impostos. E não era diferente na Judéia. Em Israel, existiam os cobradores de impostos e existiam as alfândegas. E tudo que se movimentava de comércio e na terra de Israel tinha que ser pago o imposto a Roma. Imagine a nação de Israel. Roma, ele escolhia uns homens chamados de publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Eles ficavam nessas alfândegas e recebiam esses impostos. E as pessoas de Israel, ou as famílias de Israel, eles tinham um ódio muito grande contra os publicanos, porque eles eram vistos como pessoas desonestas, porque muitas vezes eles cobravam impostos a mais, eles de alguma forma lesavam a sua pátria, e também eles eram considerados como traidores da sua própria nação, que era Israel, porque agora eles estavam a serviço de um império que na época era o Império Romano. E os publicanos, eles eram odiados com todas as suas forças por todo Israel. Mas é interessante que Jesus está passando no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e ele vê um homem na alfândega. E este homem, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E Jesus chama aquele homem para o seguir. E quando
o texto diz que ele, deixando tudo, deixando ali aquele espaço de cobrança de impostos, ele segue Jesus. Mas é interessante que Levi, também chamado de Mateus, ele se alegra tanto pela mensagem de liberdade que ele recebe de Jesus. Olha só, tem uma mensagem de liberdade aí. Levi não estava preso a nada. Levi tomou uma decisão que não estava preocupado com aquilo que os outros iam pensar a respeito dele. E naquele momento, o que acontece é algo interessante. Levi está tão feliz com a decisão de ter Jesus que ele faz ali um banquete na sua casa. E é legal porque neste banquete não existia somente Levi, existia uma multidão de publicanos, ou seja, de pessoas que cobravam impostos. E Jesus vai a este banquete com essa multidão de publicanos. Agora eu pergunto para você, Jesus estava preocupado com a opinião dos outros? Em momento nenhum. Imagine se fosse nós. Jesus querendo, se você fosse Jesus, então você estaria preocupado em agradar os religiosos da época, preocupado em agradar as pessoas da sua época, e você diria, não, eu não vou a esse jantar. Mas Jesus estava ali naquele jantar. Jesus estava presente naquele jantar com aquela multidão. Mas não demorou muito para que os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, começassem a falar de Jesus. E disseram, este homem, ele se assenta com publicanos, ele se assenta com os pecadores, ele se assenta com essa estirpe de gente, detestável da nossa sociedade, que são os publicanos. Mas então, quando eles falam isso para Jesus, Jesus diz assim, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes precisam de médicos. Eu não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus é a expressão máxima da liberdade e do movimento. Sejam bem-vindos ao Liberdade em Movimento. Esse projeto extraordinário que tem como principal objetivo gerar liberdade no coração das pessoas para que elas vivam a partir dos princípios do reino. E um dos princípios do reino, um dos fundamentos do reino é essa liberdade. Não estar preocupado com aquilo que os outros pensam. Se você está no caminho, se você está no seu propósito, se você está firmado e convicto daquilo que você tem que fazer, vai e faça. Não se preocupe com os demais. Jesus não estava preocupado. E é legal perceber isso, porque quando as pessoas falaram isso, demonstra claramente que Jesus não era uma pessoa preocupada com reputação. Você deve se preocupar com o seu caráter, nunca com reputação. Caráter é muito mais importante do que reputação. O caráter, ele fala de quem nós somos. O caráter fala da nossa essência. Mas a reputação, a reputação fala daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Então, nós precisamos sempre estar preocupados sim com o nosso caráter, mas em nenhum momento com reputação. Porque a reputação, ela passa pela ótica das outras pessoas. E eu não devo conduzir a minha vida a partir da ótica das outras pessoas. Então, nós percebemos claramente isso, que Jesus, em momento nenhum, ele estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam ao seu respeito. Então, nesse dia, nessa manhã, nesse início de semana, que você possa ser livre desse pensamento do que as pessoas estão pensando a respeito de mim. Se Deus colocou um propósito no seu coração e esse propósito está firme e você sabe o que é,
Siga em frente, a despeito do que as pessoas pensam ao seu respeito. Obrigado, Rico, por estar aqui conosco. Essa live vai ficar salva. Venha para o projeto Liberdade em Movimento. Dia 16 de abril estaremos numa grande imersão em Alphaville, aí na sua terra, Rico Machado. Essa grande imersão que tem como propósito gerar liberdade e gerar movimento. Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja extraordinária. Um beijão. Compartilhe essa live com outras pessoas, vai ficar salva. E não esqueça aí de deixar um comentário. Se você é uma pessoa preocupada com reputação, com aquilo que as pessoas estão pensando ao seu respeito, ou você é uma pessoa preocupada com o caráter, a sua essência, aquilo que você é. Deixa aí nos comentários e já deixa o seu joinha também. Eu também costumo compartilhar no YouTube. Deixa um comentário aí e compartilha com outras pessoas. Um beijão. Até a próxima.